Oi, pessoal. Gente, olha, esse vídeo eu acho que é um dos vídeos mais difíceis aqui do canal, sabe? Hoje eu não vim falar de receita gostosa, nem falar dessa cidade maravilhosa de São Vicente. Esse vídeo é um vídeo desabafo, é um vídeo de alerta. E eu pensei muito se eu iria fazer esse vídeo ou não, né? Se eu iria expor tudo que eu passei com o meu Billy, com o meu cachorro. Mas eu pensei que, poxa, pode ajudar muitas pessoas. É um vídeo que pode servir de alerta, é um desabafo que pode servir de alerta. Então, por que não fazer, né? Então, pessoal, eu estou aqui para falar um pouquinho do meu relato. Vocês que me acompanham aqui do canal, vocês conhecem o Billy, conheceram ele. Ele está sempre em alguns vídeos meus latindo ou, né, aparecendo em uma receita ou outra. Tem vídeo aqui que eu fiz passeando com ele. E o legal disso aqui é que a gente imortaliza, né? Fica para sempre. Gente, hoje, amanhã faz 7 dias que ele se foi. Hoje eu consegui ligar a câmera para poder falar com vocês, né? E falar tudo o que aconteceu com ele nesse último mês, nesses últimos 2 meses, né? Gente, eu vou deixar bem claro que eu não sou veterinário, não sou estudioso de medicina veterinária, nada disso. É um desabafo meu, uma experiência minha, do meu Shih Tzu. Eu sei que o Shih Tzu ele tem uma predisposição para ter problemas renais. E isso significa que todos os Shih Tzus vão ter? Não, não. Mas o meu teve. Existe uma probabilidade bem grande de ter. E a gente precisa ter o cuidado com eles para que, se eles têm uma predisposição, para que não tenha. Ou para que, se tiver, a gente saiba tratar. Tá? Então, esse é o objetivo. Nada do que eu falar aqui vai substituir uma análise de um médico veterinário, pelo amor de Deus, não é nada disso. É o meu desabafo, tá? Vocês precisam e têm que levar o cachorrinho de vocês num médico veterinário se vocês perceberem qualquer alteração, qualquer sinal, tá? O meu apresentou bastante e eu vou falar para vocês, tá bom? Gente, de 2 meses para cá, eu vinha lutando com o Billy por conta de dificuldade dele querer comer, né? Depois que a Ivy chegou, a gente pegou uma irmãzinha para ele, porque a gente achou que ele estava um pouquinho solitário. Ele se foi com 7 anos, né? Então a gente trouxe a Ivy para cá e a gente achou que ele estava com ciúmes, que ele estava jururu por conta disso, né? Tanto que ele deixou de comer a ração dele e eu vi um dia ele comendo a dela. Eu pensei, poxa, eu vou passar da ração dela, né? Mas ainda assim, ele estava ele era difícil de comer, né? Às vezes ele ficava 12 horas sem comer e aí depois no dia seguinte eu inventava mil coisas para poder atiçar o paladar dele. Eu colocava legumes, eu colocava milho, cenoura, ovo picado junto com a ração para ver se ele comia. E às vezes ele comia, né? Comia bastante. Mas gente, cachorro ficar 12 horas sem comer, né? E aí falar que existe uma seletividade paladar do cachorro, que a gente vai inventar N coisas para ele poder comer, não, isso não existe, gente. Não fica 12 horas sem comer, mas tudo bem, né? É um alerta. Bom, 3 semanas para cá aconteceu que ele teve vômitos e diarreia. E era uma diarreia com uma mucosa. O vômito também saía com uma mucosa. E ele estava com bastante dificuldade de comer, né? Levei ele no veterinário, o veterinário deu um diagnóstico de giardia. E, bom, ele não tinha tomado a vacina de giardia, então eu também achei que fosse. Só que ele não fez o exame de fezes. O veterinário entrou com a medicação de giardia e eu fiquei aí uns 5 dias aplicando essa medicação em casa, né? Lá ele chegou a tomar soro porque ele estava fraco, tomou injeção e a medicação eu trouxe para casa e comecei a dar para ele. E depois de alguns dias eu voltei lá
E ele estava com muita dificuldade para comer ainda. Não tinha mais vomitado, não estava mais vomitando. E ele deu soro, né? Porque ele estava com muita dificuldade para comer. E aí ele me passou algumas orientações. Eu comprei uma comida que chama Discover, que é uma comida pastosa, que tem um monte de nutriente. Pediu para eu dar na seringa, pediu para eu fazer uma canja com pé de galinha, todos os legumes. Coloquei beterraba, mandioquinha, cenoura, batata, água. E na panela de pressão cozinhei tudo aquilo. Depois eu coei e aí eu coloquei numa Tupperware e foi para a geladeira. E ele vira uma geleia. E aí você corta os cubinhos, você dá. Teve um dia até que ele comeu alguns pedacinhos daquela geleinha que eu fiz para ele, pouco. E depois eu percebi que o cocô saiu durinho. Mas no dia seguinte ele vomitou. E lá vai eu de novo pro veterinário. O veterinário dá remédio para vômito, pede para eu continuar com a seringa dando comida para ele. E eu ficava lá com ele no veterinário 3 horas sentado, segurando ele, para que ele se hidratasse e tomasse todo o soro, né? Gente, meu Deus do céu, como foi difícil esses dias, como que foi difícil. E aconteceu que eu percebi que a boca dele estava com algumas feridas quando eu fui colocar a comida, né? E aí isso já tinha se passado uma semana. E aí no dia seguinte eu levei ele no veterinário, o veterinário colocou ele no soro, né? Pediu raio-x, tirou sangue para fazer exame de sangue, colocou sonda no canal da urina dele para tirar a urina, para fazer exame de urina. Esperamos um médico chegar, um veterinário da clínica, para fazer uma ultrassom, e foi nessa ultrassom que eles viram cistos no rim, né? E aí viu que estava com problema renal. E aí deram uma medicação, né? Mas eles pediram para que eu marcasse com uma nefrologista para poder dar a medicação correta, né? Eles deram medicação para não vomitar mais e para hidratar o corpinho dele, né? Então era problema no rim, não podia qualquer remédio ser dado para ele. No dia seguinte eu voltei, a médica, gente, essa clínica foi excepcional comigo, sabe? Porque eu não tinha tanto recurso assim. É tudo muito caro quando você depende da medicina veterinária, tudo muito caro. E eles, assim, foram incríveis comigo, incríveis. Fizeram raio-x, não emitiram laudo nem nada, mas fizeram raio-x, não me cobraram. Fizeram ultrassom, não me cobraram. Eu tive que pagar os exames, porque manda para laboratório e tudo mais. Mas foram incríveis, incríveis. E aí a médica nefrologista ficou em contato com esse médico da clínica para não ter que pagar a consulta com ela, porque ele que estava acompanhando, cuidando. Então aí ele passou toda a medicação que eu tinha que dar para ele. Tinha medicação, inclusive, que tinha que mandar para farmácia de manipulação. Gente, eu comprei toda a medicação e era líquido, porque não podia ser comprimido, que eu tinha que dar na seringa. E aí eu comecei, entrei com a medicação, trouxe ele para casa. E aí um dia eu dava medicação, no outro dia eu voltava, ele não comia soro. Gente, eu fiquei ainda uns 5 dias nessa dinâmica de vai para a clínica, toma soro e volta. O último dia que eu fui para a clínica foi quinta-feira passada, onde eles deram soro subcutâneo. E aí ficou uma bola na barriga dele, mas o médico veterinário explicou que era pro organismo absorver de uma forma diferente. Eu não entendo muito bem. Bom, gente, e no dia seguinte ele começou a gritar de dor, né? Eu já tinha percebido que a língua dele, a boca dele estava muito machucada, muito machucada. A língua dele estava roxa já. E dias antes eu percebia que ele ia beber água, ele não conseguia. Ele chegava perto e só cheirava, e ele bebia muita água. Eu vou falar sobre alguns sinais do Shih Tzu quando apresenta problema renal, né? E aí eu levei na sexta-feira para o médico e o médico disse que não tinha mais o que fazer. Gente, como foi difícil ouvir aquilo.
e você fica perdido, você não sabe o que faz, sabe? É diferente da gente que a gente leva no SUS, fica horas numa fila lá e dali os médicos avaliam, faz um monte de exame, se tiver que fazer hemodiálise, vai e faz hemodiálise. Gente, é desesperador, sabe? Eu não consegui, naquele dia eu chorei tanto, eu saí da clínica, eu não consegui falar com ele. Eu lembro dele me falar: eu vou te mandar para o WhatsApp o endereço de um hospital veterinário na Aparecida em Santos, leve ele lá. E aí eu fiquei, trouxe ele para casa e ele veio gritando ainda. Eu esperei o Everton chegar do serviço para a gente poder levar junto. À noite, por volta de umas 9 horas, a gente foi para esse hospital. Eu estava com pouco recurso. E eu tive tanta sorte que quando eu cheguei lá, eu fui atendido por uma médica de plantão que era nefrologista. E ele precisava fazer um exame. O doutor William, que cuidou dele durante todo esse tempo, já tinha falado uma hemogasometria, EPOC 1, né? E ele só conseguiria fazer nesse hospital. E se precisasse também de uma sonda para poder alimentar ele pela sonda, o hospital também iria fazer. Eu cheguei lá, expliquei minhas condições. Ela olhou, a hora que ela viu a boca dele, ela ficou impressionada também, porque já estava necrosada. E ela disse que ia fazer alguns exames ali, que ele ia ficar internado um dia pelo menos, e que depois ela passaria a avaliação, né? Eu fiquei um pouquinho na recepção e ela passou o que seria feito para a recepção emitiu os valores para mim, eu acertei e estava indo embora. Nisso que eu estava indo embora, ela chega correndo, ela fala: Emerson, eu não vou deixar você pagar uma internação por conta da situação que ele se encontra. E aí ela falou para mim: olha, acabei de fazer o exame, a hemogasometria, e o normal para ele, seu Shih Tzu, é 1.4, ele está com 14, ou seja, o rim dele não funciona mais, né? A alternativa seria você ir para São Paulo agora para fazer hemodiálise nele, e nem assim é garantia dele sobreviver, dele aguentar essa hemodiálise. Então ele estava muito ruim. Então a alternativa foi cessar a dor dele. Então a gente decidiu pela eutanásia, né? E aí, pessoal, eu sei que tem pessoas que talvez possa ser que seja contra isso, mas eu não podia jamais deixar ele sofrer. Ele cuidou muito de mim, mais eu do que dele. Então o mínimo que eu poderia fazer por ele era não deixar ele sofrer. Não deixar ele sofrer. E foi difícil aquele momento. Eu acompanhei com ele, abraçado, eu conversei muito com ele, eu percebi que nesse momento ele estava mais calmo. E ali ele partiu, ele se foi. E amanhã, sexta-feira, vai fazer 7 dias. Então, gente, foi muito difícil vir aqui para falar tudo isso para vocês, numa coisa tão particular nossa, né? Mas eu acho que isso pode servir de alerta para tantas pessoas que têm Shih Tzu, que têm cachorrinho, né? E eu pesquisei alguns sintomas do cachorro que tem a propensão de ter problema renal, né? E é unânime esses sintomas em todos os artigos de pesquisa que eu li, né? Aumento da ingestão de água. Gente, o Billy ele bebia muita água, muita, mas muita, era algo surreal. Eu comprei um troço assim, que tem um garrafão de água em cima, e aí a água vai caindo aos poucos, porque não dava conta de ficar colocando água para ele. E aquilo ele bebia em um dia, e um garrafão, acho que ele tinha, poxa, uns 2 litros, sabe? E eu achava aquilo super saudável, muito saudável. Pô, ele bebe bastante água. E o aumento do volume de urina, consequentemente, né? Ele bebe muita água, ele urinava muito, né? Perda de apetite. O Billy sempre foi um cachorro difícil de se alimentar, de comer. Mas de um ano para cá, ele vinha com muita dificuldade para comer e eu achava que ele estava seletivo, né?
que eu ficava testando tipos de comida para ele, que ele mais gostava para comer. Gente, cachorro não fica 12 horas sem comer. Não existe isso. Não existe. Mas aí nos 2 últimos meses isso intensificou. Na última semana, gente, ele parecia... Meu Deus do céu, o corpo dele estava muito frágil, muito magrinho, muito magrinho. Úlceras na boca e no focinho. Ele não tinha, nunca teve, nunca percebi úlceras no focinho, mas talvez ele poderia ter tido na boca e eu também não percebi. E talvez a dificuldade de comer pode ser isso, né? Porque o cachorro ele não come quando ele está com alguma dificuldade, alguma dor, alguma questão que faz ele não conseguir comer. Porque é instinto do animal a fome querer comer, gente. É. Vômitos, ele teve vômitos nos últimos 2 meses para cá, mas aí o rim dele já estava todo comprometido. Perda de peso, muito. Hálito com odor forte. Gente, isso é... O Billy tinha um odor, mas não era de um odor de quem estava com dente com cárie ou com dente com placa. Era um odor muito forte que ele tinha, era uma halitose muito forte. Cheirava a carne podre. Carne podre, gente. Sabe? E a gente achava que era dos dentes, mas não era. Convulsões, isso ele não chegou a ter, né? Nunca teve. Então é importante a gente observar alguns sinais que o pet da gente ele dá quando ele está com alguma questão aí, algum problema de saúde, né? Tem algumas coisas que não são natural do bicho e a gente precisa ter tá alerta para isso, né? Então eu falei algumas coisas para vocês, eu passei para vocês tudo o que aconteceu comigo, né? Eu espero que isso sirva de alerta para vocês e que de alguma forma possa ajudar você a cuidar melhor do seu pet. É muito difícil, gente, muito difícil. Se vocês conhecem alguém que tem Shih Tzu, por favor, encaminhe esse vídeo para que assista, para que também fique sempre alerta. Não deixe de levar o seu cachorrinho no veterinário quando você perceber qualquer sinal diferente no comportamento dele. É importante, é importante. Às vezes a gente vai deixando, né? Mas eles não falam. A gente precisa se ater aos sinais que eles dão pra gente. Isso é muito importante. E o médico veterinário ele vai saber o que fazer, ele vai entender melhor esses sinais, né? Coisas que a gente não entende nada, né? Então, pessoal, esse é o desabafo que eu queria passar para vocês. Tem algumas fotos dele que eu tirei no momento difícil, nos últimos dias de vida dele, mas eu não vou colocar porque são imagens fortes, principalmente da boca dele. E eu vou colocar aqui o Billy Sapeca, para vocês verem. O Billy é meu companheiro de 7 anos, que, nossa, fez a minha vida bem diferente. Então é isso, pessoal. Obrigado.